Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao novo Mercocast. Esse é o primeiro Mercocast do ano, mas não porque a gente não quis fazer, é porque a gente tem tanta novidade que o tempo realmente passou e só agora a gente conseguiu realizar o nosso Mercocast do ano. Você já pode reparar que a gente está no novo ambiente, porque agora a gente tem um estúdio e vai ver mais novidades, as coisas vão melhorando. Então é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês novamente, para a gente bater um papo, trocar umas ideias, informações. E hoje a gente vai tratar de um assunto, né, que veio aí à tona esses dias, mas eu já quero deixar claro que a nossa conversa hoje é direcionada para boas práticas de fabricação de produtos saneantes. É esse o nosso foco, tá ok? E para a gente falar disso, eu novamente tenho a honra, tenho o privilégio de estar aqui com duas feras novamente. Esse é um privilégio danado que eu tenho aqui, né? Então estamos aqui hoje de novo, mais uma vez, com a atenção da Estelina, farmacêutica, microbiologista, faz um tanto de trabalho voltado aí para as validações, processos, enfim, ela vai explicar para a gente, veio aqui para também trazer as informações relevantes, e com a Sara, né, que é responsável do controle de qualidade da Mercotec, engenheira química, também microbiologista, tem um acervo aí de assuntos e de instruções para a gente maravilhoso. E eu fico aqui no meu lugar de privilégio, ouvindo essas duas feras, para cada vez mais a gente aprender. Seja muito bem-vinda, Sarinha, obrigada. Seja muito bem-vinda, Estelina, muito obrigada. Eu que agradeço. A presença de vocês. Vamos começar o nosso bate-papo? Então, para iniciar, eu falei o seguinte, nós vamos falar das boas práticas de fabricação de produtos saneantes. Isso é muito bacana, porque às vezes quando eu falo alguma coisa do que a gente trabalha, é produto de limpeza, né? Aí fala saneantes, né? Para quem não é da área, fica estranho, né? Então, vamos explicar, o que são produtos saneantes? Então, os produtos saneantes são aqueles produtos voltados para a higienização de lugares, ambientes, superfícies e afins, né? E aí dentro dessa linha de saneantes a gente tem as categorias, os detergentes, os limpadores de superfície, os desinfetantes, os odorizadores, dentre outras classes. Complemento? Falou tudo. Falou tudo, né? Aqui o negócio é bom, né? E é uma coisa interessante porque a gente que é do mercado de higienização profissional, esses são termos comuns, né? Mas às vezes para o público que não tem essa visão ainda, né? Que não tem a diferenciação de mercado, fica um pouco confuso. Mas é tudo que a gente utiliza com relação à limpeza, higienização, desinfecção, entra todo nesse pacote. Seja ele de uso doméstico, aquele que você compra lá no supermercado, pronto, ou os profissionais, que são utilizados em hospitais, em indústrias, instituições de ensino, em cozinhas, em indústrias alimentícias, em todos os tipos de indústrias. Para deixar mais claro, pensa no lugar que não precisa de limpeza. Nesse lugar a gente não vai estar, no resto está todo mundo ali, tá bom? Então essa que é a parte aí da limpeza com a questão de produtos químicos saneantes. E aí para a gente já começar a desenvolver esse assunto que a gente está trazendo, que aí está todo mundo interessado em saber, qual que é a importância, o que significa essas boas práticas de fabricação dos saneantes, de todos esses produtos, né, que a Sarinha explicou também aqui pra gente. Tá. As boas práticas de fabricação, elas são um conjunto de normas, regras voltadas para garantir a qualidade e a segurança do nosso cliente, o cliente final. Então são práticas que nós adotamos dentro do processo que garantem que o produto saia com a qualidade e a segurança para o consumidor final. Maravilha. E aí, Estelina, quando a gente fala nessa questão segurança, né, qualidade, o que envolve isso? O que é segurança e qualidade de um produto? É a pergunta que eu faço sempre a todo mundo. Do que é construir um produto? Vocês já pararam para pensar, né? Porque o produto ele é construído de processos. Uhum. Então a gente às vezes olha muito para o produto final e esquece das etapas que engloba até chegar nesse produto, né? Então assim, se eu pensar no meu insumo, eu recebi esse material ele vai ser analisado, esse material ele precisa ser determinado se ele é passível ou não de contaminação,
Porque essas características, elas devem ser definidas ali no desenvolvimento do produto, né? Porque se um produto ele é ácido ou se ele é alcalino, com pH extremo, ele não tem susceptibilidade de contaminação microbiana. Então eu preciso olhar para a característica desse produto. Então, definiu se é passível ou não. Esse material ele vai ser fracionado. A partir do momento que eu fraciono um insumo, eu aumento a superfície de contato dele. Então ele fica suscetível ao oxigênio, à temperatura, à umidade. Então ele está passível de contaminação, ele já está aumentando ali. Depois desse fracionamento eu vou fazer o processo de mistura. Então eu vou iniciar as etapas que eu preciso seguir corretamente. Só que dentro desses equipamentos, olha o que eu já tenho. Pessoas que fracionam. Utensílios que eu utilizo. No processo, equipamento que entra em contato. Depois da fabricação, esse produto vai ser envasado, que vai passar novamente por tubulações e equipamentos, bicos de máquinas envasadoras, e aí ele vai ser embalado. Além disso, eu tenho acondicionamento primário, que ali eu vou proteger o produto, porque a função da embalagem é proteger o meu produto. Então, se eu considerar todas essas características, eu considerei um insumo. Na maioria dos produtos, 90% da formulação é água, então eu tenho um problema crítico, é uma utilidade, é um processo que eu tenho que controlar. Eu tenho equipamentos, então eu tenho que validar a limpeza, e eu ainda tenho pessoas que manipulam. Então eu preciso ter a cultura da qualidade inserida na minha organização. Perfeito. Então, não é somente desenvolver o produto e garantir a estabilidade, eu preciso controlar todo o meu processo. Então, quando a gente fala em risco de contaminação, eu preciso mapear e gerenciar todo o meu processo para eu te falar assim, a contaminação pode ter sido aqui. Porque às vezes quando você fala, teve uma contaminação no produto, não usou conservante, esqueceu o conservante. Cara, será? Vamos mapear de trás para frente ali? Aí você consegue rastrear toda a sua cadeia. Isso é gerenciamento de risco do seu processo. Então, quando eu penso na contaminação, eu tenho que olhar todo o contexto, não simplesmente partes isoladas. E você está dando aí uma visão, né, Sally, de que, basicamente, tudo e todos contaminam. São passíveis de contaminação, digamos assim, né? Então, olha só, como é que você consegue, né, perceber, monitorar, né, a qualidade, toda a segurança, sendo que tudo ali, né, pode levar à contaminação ao produto final, como você falou. E aí, Sara, né, essa pequena responsabilidade que você tem dentro da indústria, né, nesse tamanho gigante todo, como é que você consegue estar ali, ó, envolto? Como é que faz? Você não pode estar em todos os lugares, né? A gente já sabe que dentro da indústria já tem lá o jargão, né? Lá vem a Sara. Né? Tu já sabe que, opa, mas você não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como é que você faz, Sara, para garantir esse processo, para garantir essa segurança que a Estelina comentou com a gente? A qualidade, ela é responsabilidade de todos. Então, não é a Sara, não é o controle de qualidade que vai garantir que essa contaminação não ocorra. Nós damos ferramentas e nós mapeamos esses riscos junto com as pessoas para cercar que isso não aconteça. Eu não consigo estar no recebimento, eu não consigo estar na pesagem, eu não consigo estar na formulação, no invaso o tempo todo. Então, o que nós temos que fazer? Treinamento, tá? Então, treina as pessoas para que as pessoas criem a consciência da qualidade de que existem esses riscos, tá? Sempre de forma didática, né? Até recentemente aí a gente desenvolveu um treinamento para o pessoal do invase mesmo. Nós fomos mapear o risco junto com eles dentro do próprio invase, sem levar para a sala de reunião, sem sala de treinamento. Peguei uma folha lá, assim, e começamos a escrever para dar essa visão para eles verem que eles são parte do processo e que o trabalho deles impacta na cadeia toda de produção. Então, a base para garantir que não ocorra contaminação, que nós temos um processo bem sucedido, é a associação da qualidade, controle de qualidade,
junto com a indústria, tá? Esse casamento aí tem que estar bem alinhado, as pessoas têm que estar no mesmo alinhamento, porque senão não funciona. Não adianta eu mapear todo o processo, explicar todo o risco, desenhar todo o processo se as pessoas não executam com consciência. Então é mais sobre treinamento e, como a Estelina disse, é cultura de qualidade, né? Então começa de cima até embaixo. Todo mundo tem que estar envolvido, né, nessa cultura, todo mundo tem que entender, né, a importância do processo, né? A gente sabe, a gente conhece a indústria por dentro, a gente vê o tanto de normas que tem, a gente pode entrar passeando, né? Tá? Trazer o cachorro, o gatinho para ver a indústria, né? Tem um monte de regra para vir, para que você possa garantir, né, esse controle, toda essa qualidade, né, Celina, também, que a tua especialização ali de monitoramento, validação, aquela coisa. Porque a gente fica imaginando, às vezes, só a parte de papel, né? Ah, tá no papel, bacana, funcionou, né? Não, ela tem que estar ali na prática, efetivamente na planta, funcionando, né? E, baseado nisso, a gente pode pensar, porque também é um assunto que veio aí na mídia toda, as pessoas preocupadas, entendendo muito como é que funciona, a questão da contaminação de um produto. O que é contaminação de um produto? Né? Poxa vida, tem um detergente contaminado. Como assim um detergente contaminado? Né? Detergente não é para matar bactéria? Né? Não é a função dele não é limpar? Se o detergente não está matando bactéria, o que vai acontecer? E aqui a gente, né, que já é da área, é uma área, coisa que a gente trabalha bastante, ensinar o que é o processo de higienização, né? Mas assim, quem é às vezes até quem é da área mesmo, talvez não tenha tanta essa visão mais, né, técnica, mais simples, enfim. Agora, quem às vezes está aqui com a gente, que não é da área, não é envolvido, mas tem interesse, aí fica mais perdido ainda, né? Então, estou trazendo essa questão só para a gente tentar esclarecer, né? O que é a contaminação do produto? O que significa isso? Qual que é o perigo, o risco dessa contaminação que a gente tem? Vamos lá. A pergunta que todo mundo me fez semana passada. Imagina. Celina, detergente contamina, mas detergente não mata bactéria? Não, gente, detergente não mata bactéria, tá? A função do detergente é remover sujidade. Então, quando a gente pensa na formulação e composição de um detergente, ali ele tem constituído um princípio ativo ali, que é o tensoativo. E esse tensoativo, ele tem uma cabecinha polar e uma cauda polar. Então, a parte polar dele vai estar migrando para a água e a cauda dele para os outros, ali para a gordura. Então, o que ele faz? Ele capta a gordura, ele vai remover, então vai formar as micelas para a captura da gordura. Quando a gente faz a remoção ali da louça para higienizar, para retirar toda a sujidade, ali também tem bactéria aglomerada nesse processo ali naquela gordura, certo? Então, essa remoção ela é física, por arraste. Ela não vai ser uma remoção totalmente química, porque tem uma ação antimicrobiana. Então, assim, ele vai remover a sujidade e vai reduzir a quantidade de micro-organismo, mas por arraste, tá? Um processo totalmente físico. Enxagou, o tensoativo vai ali remover. Porém, esse tensoativo aniônico, né, ele não tem ação antimicrobiana. Então, se ele não tem ação antimicrobiana, lógico que ele pode contaminar. E aí existem vários fatores. A gente pode pensar numa instabilidade de formulação, no desenvolvimento da fórmula ali. Será que essa fórmula está realmente estável? Será que a empresa seguiu a formulação do jeito que deve ser feito, que foi feito no estudo de estabilidade? E também a questão do processo, se o processo foi garantido. Então, você validou seu processo, você tem seu sistema de tratamento de água validado, seus equipamentos estão validados com relação à limpeza, você tem controle de qualidade de todos os seus insumos, você tem monitoramento e controle de processo. Então, você concorda que se o detergente ele não tem ação antimicrobiana, ele é um produto passível de contaminação? Então, não tem que analisar cada lote. Será que está sendo feito? E aí tem uma situação que é mais crítica ainda, que seria, quando a gente desenvolve uma fórmula, principalmente aquela que é passível de contaminação, a gente considera um teste muito importante, que é o teste de desafio. Né, Estelina, o que é um teste de desafio? Eu vou contaminar propositalmente micro-organismo ali dentro para testar a eficácia do conservante. Isso seria todos os micro-organismos que podem ser um patógeno para aquele produto. Dentre eles, Pseudomonas aeruginosa. Né? Por quê? Porque é um micro-organismo que está presente em água. Então eu preciso controlar, né? Então,
A indústria cosmética, por mais que não é obrigatório, já tem essa cultura de fazer o teste de desafio no desenvolvimento ali. Quando desenvolve a fórmula, vai entrar no teste de estabilidade, a gente faz isso. A gente faz primeiro a avaliação da concentração mínima de conservante, para eu não ter que utilizar uma quantidade de conservante alto na fórmula. Então, qual que é a concentração mínima ali que eu posso adicionar? E o teste de desafio em paralelo. Então, o teste de desafio demora aproximadamente 35 dias para sair o resultado. Então, eu vou contaminando ele com os micro-organismos patógenos e vou vendo a redução logarítmica. Só que isso garante o meu processo. Mas isso não é cultural da indústria de saneante. Entendi. E aí, esses produtos que são passíveis de contaminação, se fizesse também, durante o estudo de estabilidade, a aplicabilidade desse estudo, ia ver se o problema seria na formulação. Já Porque tem uma você está garantia. garantindo. É a mesma coisa, eu estou contaminando o meu produto, eu estou simulando ali o micro-organismo nele. Então, ele chegou no meu estresse máximo, né? E se ele garante que aquele conservante consegue fazer redução, esse produto ele vai garantir a estabilidade no período de validade do produto no mercado. Então, é uma garantia que eu tenho. Então, a gente já sabe que seria um risco ali de processo não associado à formulação. Então, a gente tem que pensar em todo o contexto. Né? Então, na parte de desenvolvimento, na parte de estabilidade, para ver se há um problema de formulação e também a questão vinculada a um risco de processo. Maravilha. E deixar claro mesmo, como você falou, né? A função dos limpadores, dos detergentes, é remover sujeira, sujidade. Que eu posso falar legalmente, se vocês me permitem, é a papinha do micro-organismo. Ele se alimenta daquilo, né? Opa, tem sujeira, maravilha, eu vou ficar aqui mesmo, né? Mas não elimina propriamente o micro-organismo, né? Como a gente está falando. Que é o que saiu agora, Exatamente. Essa questão, a pessoa, como assim, né? Para ter uma ação antimicrobiana, ele precisa ter um ativo antimicrobiano. Isso. Diferente de um desinfetante, diferente de um sabonete antisséptico, que tem uma ação ali específica, que é um princípio ativo para isso. E é interessante, né? Porque quando a gente estava falando de contaminação, de sujeira, pseudomonas, né? Que você estava comentando. E ela é um micro-organismo, né? Só para vocês entenderem, a gente chama de multiresistente. O que é isso? A última resistência do micro-organismo é o antibiótico, né? Então, se ele é multiresistente, o antibiótico não faz efeito. E aí, como é que a gente faz, né? Para se livrar disso? Então, a pseudomonas é um tipo de micro-organismo dessa categoria. E muito comum em área hospitalar também, né? E aí as pessoas ficam preocupando, poxa, então quer dizer que eu vou me contaminar? Não, não é assim, né? Mas se você tem aí uma ferida cutânea, ou imunossuprimido, alguma coisa, você fica em risco. Qual a proporção? A gente não sabe nesse momento. Não tem essa avaliação para saber. Então, na verdade, é um alerta. Olha, calma, eu tenho que garantir que o produto está chegando, né, nas instituições como a gente fornece, de maneira segura. Né? A gente tem que partir para isso. E aí, Sara, de tudo que a Celina comentou, está explicando para a gente como é que é essa diferenciação, conta pra gente como é que você faz aqui dentro da indústria, do seu laboratório, né? Todas ali as farmacinhas que a senhorita tem aqui, para entender como é que é esse processo dentro da indústria, né? A importância de ter isso, né? Não basta ter lá só o nomezinho do produto bonito, olha, tudo bem. Se você entrar na internet e pegar uma receita de detergente, qualquer um fabrica detergente, né? Você acha na internet apostila para vender produto de limpeza. E a pessoa tem a ideia de que é a coisa mais simples do mundo. Remete a gente aquele sabão caseiro, né? Lá do tempo da vovó e não sei o quê. E não é nada disso, né? O produto profissional. Então, conta pra gente como é que funciona isso. Olha, hoje aqui na Mercotec nós temos um laboratório de microbiologia voltado para o nosso processo interno, tá? Lembrando que o órgão regulador, ele não exige que você tenha um laboratório interno. Ele exige que você faça as análises. Em cosmético, em saneante não é obrigado, tá? A gente tem que garantir que o processo funcione de forma adequada e que não ofereça risco para o consumidor e para o produto. Então, a Mercotec, por questões de preocupação mesmo com a qualidade do produto, saúde do consumidor final, nós temos uma estrutura de um laboratório de micro aqui dentro da empresa. Então, nós fazemos o controle no recebimento, análise de matéria-prima, nós fazemos o controle da água, questão de limpeza de equipamentos, análise de produto acabado, análise de produto no misturador, mãos de funcionário, tá? A higienização das mãos, essa é a tristeza para nós, né? É muito importante, tá?
porque nossas mãos são meios de contaminação, né? Então as pessoas acham que, como não enxergam bactéria, acham que a mão tá limpa, mas as nossas mãos podem contaminar o processo. Então nós temos aqui a rotina de fazer análise de mãos de funcionário para monitorar essa contaminação. Também analisamos a questão do ar ambiente, que também pode ser uma fonte de contaminação. Então, como a Estelina disse, N situações, quando acontece uma contaminação, nós temos que mapear de trás para frente, olhando cada detalhe, olhando com carinho para cada rastreabilidade, limpeza, sanitização, mãos, como que estava o ar ambiente naquela semana. E ainda temos outras questões também. Por exemplo, nós trabalhamos com produtos de higienização profissional. O que seria isso? Nós vendemos o produto concentrado para o cliente fazer a diluição, certo? Uhum. E a diluição, 99% da diluição é água. Uhum. Às vezes o nosso cliente não tem controle dessa água. E aí ele faz a diluição, ele quer que dure uma semana. E muitas das vezes a gente recebe relatos, minha diluição, meu produto tá com mau cheiro. Então, falei, quanto tempo tem essa diluição? A pessoa tem uma semana. Eu falei, não, vamos. Já não tá funcionando, meu amigo. Vamos conversar aqui. Aí a gente explica, mostra. Entender como é que funciona o produto Sim. profissional. Não te cortando, mas só reforçando. Porque quando a ideia que a gente tem, né? Eu sempre falo isso, limpeza é cultura, né? Então a gente tem a limpeza da casa como cultura. E quando vem para o segmento profissional, muda e muito, muito. Então a pessoa tem a ideia de que é aquela mesma coisa do produto do supermercado, né? Tá prontinho lá. Então é só colocar água. Tipo, é chá. Você põe água, põe isso aqui e tá pronto. Mas mesmo o chá, você não vai tomar água da torneira, né? Você vai pegar uma água filtrada. É a mesma coisa com o produto, né, Sara? Sim. Porque nós temos todo um controle aqui e nós somos cobrados pelo órgão regulador por isso, como nas qualificação do sistema de água, as validações de limpeza, validação de processo, validação de metodologia analítica. Então, eu tenho uma cobrança em cima de tudo. Uhum. Mas muitas das vezes o meu cliente não tem noção desses detalhes. Então, cabe a nós alertarmos eles, tá? Por isso esse bate-papo. Mas aí você me pergunta, o que é validação? Validação, eu tenho que garantir que o que eu estou fazendo está funcionando. Então eu tenho os documentos que provam que o que eu faço funciona, tá? É igual a Estelina disse, a gente contamina para provar que a nossa limpeza, a nossa higienização é eficiente e funciona, e está adequada. É essa maneira que você tem de garantir, né? O que você está entregando ali, o processo todo que está fazendo. E eu quero pegar esse gancho aqui, até para reforçar uma outra conversa que a gente ouviu muito, né? Poxa, né? Quem é que está falando isso, né? Às vezes quando a gente vai dar treinamento alguma coisa, e a gente começa as exigências do operacional, que o pessoal não está muito acostumado, mas o que é isso? Fala, não é a Anne que está falando, né? A gente tem órgãos regulatórios aí que determinam isso, né? Mas eu queria muito reforçar a importância disso. Porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, os centros de vigilância estaduais, as vigilâncias sanitárias municipais são as responsáveis por a gente ter a saúde, a salubridade necessária para tudo que a gente vai fazer. Quando a gente vai comprar uma carne no açougue, né, a gente não sabe de tanta coisa que envolve para aquela carne estar bacana, né? Então, que produto que você vai pôr lá? Tem que ser um produto garantido, que não vai contaminar o ambiente, que vai levar para o alimento. Quando a gente vai no dentista, né, os instrumentos, os equipamentos, tem que ser feita uma higienização certa, adequada, para que não se contamine. Se a gente parar para olhar, tudo está envolvido, né? Então é importante saber que isso não é uma coisa de ideia, de cada um faz o que quer. Tem normas, né? Entendeu que é onde você vai lá e onde você implanta as normas, tudo que é obrigatório para a gente ter. Explica um pouco disso, fala mais sobre essas normas para a gente entender melhor. Cada área, né, se a gente for pensar assim, qual é o papel da Anvisa? A Anvisa é um órgão federal e o principal papel dela é garantir a saúde da população. Fato. Uhum. Então isso vai ser tanto nos estabelecimentos de interesse em saúde quanto nos estabelecimentos de saúde. Né? Porque às vezes as pessoas pensam, focam muito no hospital ou, né, na indústria farmacêutica, mas a gente tem que pensar em todo o contexto. Uhum. Por mais que às vezes um detergente contaminado ele não vai dar a mesma
reação ali de um medicamento contaminado, mas vai depender muito de quem está utilizando, do paciente ali ou do usuário daquele produto, né? Então, existem normas para cada tipo de área de estabelecimento. Isso é embasado com os riscos históricos do que aconteceu no decorrer de anos, né? Porque antigamente não tinha. Por que saiu legislação com foco em contaminação microbiológica e descobriram os principais patógenos? Porque tem um histórico de contaminação. Aconteceu alguns casos, né? Então, se é dentro de uma indústria saneante, vai ter que ter uma legislação específica para boas práticas. Assim como vai ter legislação específica para registro de produto. Se é um produto cosmético, também vai ter uma legislação específica, com base no risco daquele produto, né? Quem vai estar utilizando e o que pode ocasionar. E na área hospitalar é a mesma coisa. Então, a Anvisa, ela determina legislações específicas justamente por isso. Se a gente for olhar para a área de saúde, por exemplo, a gente tem toda uma legislação voltada para a segurança do paciente, para controle de infecção, para boas práticas. Então, a RDC 63, ela engloba todo o estabelecimento de saúde. E o foco dela é boas práticas, né? Assim como tem boas práticas para medicamento e boas práticas para saneamento, também vai ter boas práticas de funcionamento para estabelecimento de saúde. Então, as legislações, elas visam isso, né? Porque a gente não pode também ter bagunça, cada um faz do jeito que quer. Porque o conceito de limpeza, o conceito de boas práticas é muito particular. O meu conhecimento de mundo é um, o seu conhecimento de mundo é outro. Talvez a cultura, a sua cultura, o que você teve de base durante a sua formação, né, é totalmente diferente da minha. Então, para a gente padronizar, não ter a questão do o que é limpo para mim não é limpo para Sara, a Anvisa padroniza. E é por isso a legislação. E aí o rigor, né? De seguir isso para, de novo... Garantir, porque é a função da Anvisa. Né? E é o que o nosso tema que a gente está falando, como é que você fica seguro de adquirir alguma coisa, de estar trabalhando, né? E aí eu quero puxar também o gancho, aproveitando colocar essa mestrelina, Sarinha, com a questão das certificações que a Mercotec tem, né? A Mercotec é certificada em qualidade, em meio ambiente, que para uma indústria química ser certificada para o meio ambiente é um desafio, né? Vamos falar assim, né? E recentemente, né, o halal, né, que é para o mercado islâmico, né, que a gente tem. E aí, eu penso, né, a gente já tem o rigor de legislação toda, né? Aí você tem a parte de certificação, que certificar não é mole, não é fácil, né? Não é lá botar um carimbo no papel e tá tudo pronto, né? E ainda você atender essas questões específicas, Sara, como é que fica o rigor aí, a implantação e a realização disso, né? Como é que a gente colocou todo mundo envolvido, entendi, mas é muita coisa envolvida, né? Numa questão só, digamos assim. Olha, é muita coisa para ver, como a Estelina colocou. Como é que faz isso aí na prática? Como é que a gente desenha isso? Olha, a gente trabalha muito com análise de risco. Então, cada norma tem suas especificações, mas todas focam nas boas práticas de fabricação. O foco sempre é a saúde e segurança do consumidor final. Então, a gente trabalha com análise de risco. Então, é análise de risco para todos os setores, para todos os processos, para cada particularidade, porque nós conseguimos cercar isso através das análises de risco. Então, a partir da análise de risco que a gente mapeia esses processos, mas sempre com foco, BPF, boas práticas de fabricação. A certificação TIC cobra mais ainda, porque elas atrelam, todas as normas são atreladas às boas práticas. Então, você tem certificadoras fiscalizando e de olho junto com a Anvisa. Então, acaba que você fica mais ajustado no mesmo caminho ali da BPF, das boas práticas. Tá, eu sei que aqui, por exemplo, da indústria, a gente tem toda uma formalidade para alguma dúvida, alguma coisa que possa ter. Ai, nossa, peraí, estou com dúvida no produto, ou aconteceu, tem todo um caminho para fazer a rastreabilidade dessa produção, né? Sim. Que a gente tem. Tá? Sim. Hoje, nossa rastreabilidade, nós trabalhamos com lote. Então, todo produto tem um número de lote. É como se o lote fosse a identidade do produto. Então, a partir do lote, eu consigo rastrear desde a entrada do insumo
que veio do meu fornecedor, homologação, então tem um rastreio tudo de trás para frente. Como que eu garanto isso? Através do sistema informatizado, através dos procedimentos, através das ordens de produção com registro. Então, você me reclamou, porque aqui vale lembrar, contaminações, eu posso ter contaminação microbiológica e eu posso ter contaminação cruzada. Às vezes o cliente me reclama, Sara, meu produto não está sendo eficiente. O que é a primeira coisa que eu vou falar para ele? Olha, me passa o número do lote que eu vou fazer o rastreio. Todos os lotes nós temos as amostras de rastreabilidade, que é as nossas contraprovas. Então, a partir daquela amostra, eu vou cercar e certificar do que ele está me reclamando. Então, eu tenho que dar a tratativa para isso. Meu produto é contaminado microbiologicamente. Eu tenho uma outra amostra, porque micro, ela é muito sensível. Então, eu tenho que garantir que não vai ter nenhum interferente naquela amostra. Então, é outra amostra e eu vou fazer a análise micro a partir daquela amostra para checar o que ele está me falando. Olha, minha amostra de retenção está conforme. Vou conversar com ela, está tudo conforme. Qual que é o próximo passo? Me manda sua amostra. Deixa eu ver como que ela tá. E aí a gente recebe a amostra dele para fazer essa contraprova, o que está acontecendo, o que pode ter acontecido, possíveis interferências. Então, são assim, é um leque. Contaminação, a hora que fala em contaminação, faz assim, ó, abre um campo. Que aí vai cair no que você comentou, né, há pouco, né, Celina? Dessa questão de que tudo pode contaminar, Sim, né? sim. Então deve estar com o produto todo arrumadinho, todo ajeitadinho, mas a água dele está contaminada. Gente, uma coisa que eu falo muitas vezes também é do fracionamento, não é? Então a pessoa foi lá, o produto concentrado, fez a diluição. Aí ele põe naquele mesmo recipiente, acabou completo. Aí como é que o produto vai agir? Não vai. Ele vai estar contaminado, né? Então é uma preocupação que operacionalmente a gente fala com o cliente, olha, traz o rigor, a qualidade da indústria para dentro do seu estabelecimento, né? É a garantia que a gente pode ter de dar continuidade nesse processo todo, nessa questão, né, Celina? Acho que a gente desenhando por aí, acho que fica bacana, né? Até questão de calibrar um diluidor. Pois né? é. Porque o pessoal às vezes esquece, mas não vai estar na concentração adequada, o ativo ali, ele foi desenvolvido naquela proporção. Então a gente tem que pensar nisso também. E a qualidade dessa água, né? Igual a Sara falou. E só complementando, quando ela fala dessa questão de rastreabilidade, né? No caso de ela acaba simulando também isso, como ela mapeia risco. Talvez você não teve uma reclamação, não teve que recolher um produto, mas ela é obrigada a simular o recolhimento aqui dentro. Então ela faz os testes como se ela tivesse que recolher para ver se a cadeia dela consegue garantir esse recolhimento, que esse produto não vai estar lá na ponta para o cliente. Entendi. Né? A gente tem que considerar isso também, porque essa é a responsabilidade da indústria. E quando a gente recebe uma situação de um recolhimento de produto ou de um produto devolvido também, ela tem que fechar toda a cadeia. O que ela fez? Quais foram as ações? Porque não é simplesmente você teve uma reclamação, comprovou um desvio de processo, você vai lá e descarta o produto ou você repõe o material para o cliente. Não, você precisa mapear e garantir que isso não vai acontecer de novo. Você tem que descobrir qual é a causa raiz. Então, isso é garantia de processo. E isso é responsabilidade da indústria. Entendi. Então, isso é qualidade assegurada. Então, quando ela fala de certificação, isso aumenta muito a qualidade da empresa, a garantir a qualidade da empresa. Não é simplesmente atender ao órgão regulatório. A gente tem que pensar nisso, né? Atender a Anvisa é você cumprir legislação, mas a sua principal preocupação é entregar um produto seguro e de qualidade para o seu cliente. Envolve muita gente, né? Vai muito além de Anvisa. Exatamente. Exatamente, concordo plenamente. Uma responsabilidade gigantesca, né? E é para um assunto que, para quem não é da área, né, quando a gente conversa com as pessoas, que tem mínima noção do que é isso, né? Do tamanho do envolvimento que tem, quantas pessoas, quantos processos, quanta coisa envolvida para entregar a qualidade ali na frente, né? E o mais importante é o quão importante é você ter assegurado a qualidade do produto. Porque a gente, quando fala de limpeza, obrigatoriamente, a gente está falando de saúde. Sim. Então, se eu não tenho a coisa básica da limpeza garantida,
como é que eu garanto a saúde? Não, e você pensa que o seu produto ele vai estar sendo utilizado no hospital. E é lá, qual que é o objetivo? Né? Diminuir, fazer ali toda a limpeza e higienização. Agora você imagina se você encontrar um produto ali que não está dentro da concentração adequada e não vai matar os micro-organismos que precisa matar. Você começa a ter micro-organismo multiresistente, né? Infecções hospitalares. Então, assim, não é somente os artigos, o ambiente, se você for pensar, é todo o processo. E a limpeza, essa conscientização de limpeza é muito importante. E aí eu reforço a questão da que a Sara fala de treinamento, principalmente a nível cultural, porque a pessoa que está limpando ali é a experiência de mundo dela. Então a gente precisa padronizar. E aí que a qualidade entra, porque é procedimento, é comprovar a eficácia, é utilizar produtos adequados e realizar um procedimento de forma correta. E você está comentando isso, né, que é um pouquinho do que a gente faz, né, Sara? Está ali, principalmente no operacional. Porque é uma coisa, puxa, tem toda essa preocupação, tudo, né, de fazer o produto certinho, nas regras, tal. Mas quem vai usar precisa entender. Então, uma coisa que eu sempre falo, gente, tem que ter instrução, a pessoa entender o que é o tipo de limpeza profissional para ela ter o melhor uso, né, do produto em si. Porque se a pessoa não entra nisso, ela acha que a limpeza é como era feita antigamente. Né? Muita água, né, só cloro, espuma, aquelas coisas que a gente já sabe do básico, né? Mas quando as pessoas aprendem, a mudança, ela é radical. Ela entende aquilo, olha, puxa, a importância que eu estou aqui fazendo e realizando, né? Então, olha como é que é coisa bem complexa, mas fechadinha, né? Como você falou, tem seguido todas as etapas, garantindo todos os processos. Eu acho que a gente consegue, sim, efetivamente ter uma garantia da saúde lá na ponta, né, Sara? Com certeza. É um processo, né? Total, né? Sempre Conscientização. Eu sempre digo, boas práticas de fabricação é você cair para dentro do processo e ser amiga, parceira ali, professora dos operadores, dos supervisores, entender a necessidade deles, entender o que eles precisam para te entregar as boas práticas e sempre repetindo o que é BPF. E lá vem, vixe, a Sara tá vindo. Vixe não, oba. Vixe, a Sara tá vindo. E assim, aqui na Mercotec, nós temos muito esse contato direto com o pessoal da produção e isso é muito positivo, né? Eu aprendo com eles aprendem comigo, então é uma troca. Eu venho com a parte técnica, eles vêm com a vivência prática. E aí é a hora que a gente, é um casamento que funciona e que vai garantir tudo que a gente falou, rastreabilidade, qualidade, e é um processo diário, é todos os dias, é um trabalho de formiguinha, de conscientização. E ali você tá todo dia, pessoal, vamos lá, BPF. Você está esquecendo? Não esquece não, vamos lá. Qual que é o risco aqui? E aí, sempre nesse caminho. Tanto é que meu apelido aqui na Merco é Sara Risk. Porque tudo... Muito bom. O pessoal pergunta, posso fazer isso? Aí eu falo, não, tem que fazer análise de risco, né? Análise de risco. Porque assim, a gente trabalha com uma análise de risco, porque a legislação, ela te fala o que você tem que fazer. Mas o como você vai fazer, você tem que ver o seu processo. Aqui, fabrica saneante. A do meu vizinho também fabrica saneante. Entretanto, são processos diferentes, são realidades diferentes. Então, a gente trabalha com análise de risco. Se eu sair daqui hoje e vou para lá amanhã, o que acontece? É um processo totalmente diferente. Fabrica detergente, fabrica desinfetante, ok, mas o processo é diferente. Totalmente. Cada empresa tem sua realidade, cada empresa tem sua vivência diária. Então, por isso que a gente trabalha muito com análise de risco. Não dá para falar que aqui é igual ali, não dá. Porque a hora que você vai pro processo, cai para dentro do processo, as coisas mudam. Tô certo, Celina? Não é receita pronta, né, Celina, pelo jeito, né? Você não tem lá uma receitinha, cada cliente que senta, peraí, deixa eu ver aqui. E assim, eu falo, sempre reforço muito, né, nos treinamentos, porque eu trabalho muito com a liderança, coordenação. Cara, qualidade tem que ir pro processo. Qualidade não é ficar sentado na salinha da qualidade fazendo papel. Qualidade, se ela não conhecer o processo, ela não for lá pra dentro. Porque a gente tem uma mentalidade muito do lindo. Né? Farmacêutico, engenheiro, tem a função do lindo. Aquilo que
é perfeito. Vai pro processo. Vai ver o que está acontecendo lá no chão da fábrica, sabe? Aí você fez um procedimento maravilhoso. Eles não estão executando. Você sabe por que eles não estão executando? Porque eles não têm condição de executar do jeito que você fez. Exato. Vai pra dentro, analisa. Esse procedimento pode ser feito dessa forma? Então é assim. Não, aqui tem um risco. Então não pode ser assim, tem que ser assim. É isso. Se você não olhar para o seu processo, e o que ela reforça o que ela fala, cada empresa tem suas particularidades. Tem coisas que são parecidas? Tem. É bom. Por exemplo, método de análise. Padrão. Sim. Você vai fazer uma análise microbiológica, ela é padrão. Você vai seguir a farmacopeia do mesmo jeito. Uhum. Só que às vezes você tem um produto que ele tem uma viscosidade diferente, às vezes ele tem um componente diferente que você não consegue solubilizar no caldo diluente. Então você tem que validar um caldo específico para ele. Então essas são as Não tá na particularidades. receitinha ela não. Tá na receitinha. Então É às vezes isso. você vai ter que desenvolver uma parte do método ali, não ele no todo. Então não dá para você seguir 100%, Uhum. né? Aí esse é assim, é assim, eu vou analisar um pó. Eu vou colocar o diluente, virou uma gelatina. Dependendo do pó que você está usando ali, às vezes é uma matéria-prima higroscópica, né, realmente. Então a gente precisa entender esse processo, mas qualidade tem que ir para chão de fábrica. Realidade que acontece ali, caso a caso, situação a situação, né? Ó, eu fui auditar de diferente, né? Eu não tá voltado à contaminação, mas está voltado ao processo. Fui fazer uma auditoria voltado para a cadeia da indústria inteira, mas eu gosto de mapear de trás para frente. Uhum. Eu não gosto de seguir um checklist rigoroso, não. Eu gosto de entender o processo. E aí eu fui auditar a formulação. Eu queria auditar. E na formulação tem o fluxograma do procedimento próximo ao misturador. E aí eu falei, eu, como colaborador, posso te acompanhar no processo e tal? Pode, vou iniciar agora. Beleza. E aí ele começou a seguir. E o procedimento tá aqui. Então eu tô batendo o olho no procedimento, observando aí. Eu perguntava, qual que é a etapa que você está fazendo aqui? Explicando. De repente eu vi ele marcando as rotações do processo. Não batia com o procedimento. Tá? Eu estou observando. Então, por exemplo, rotação 40 RPM, ele colocava 80. Opa! Tantos minutos adicionar o quaternário. Em 5 minutos ele adicionou o quaternário. Homogeneizar por 10 minutos. Não deu 5 minutos. E assim, tem relógio, né? E eu só monitorando e observando. E depois, na hora que finalizou, né, eu falei com ele assim, nossa, mas aqui nesse procedimento, nesse momento aqui, colocou do 40 RPM e tal, eu vi que você marcou 80, ele, Estelina, não atinge 40, eu não consigo pôr 40 aqui. Aí eu falei, então ele falou, só consigo pôr acima de 80. Então, ele estava furando o procedimento porque ele não tinha condição de fazer o procedimento do jeito que estava lá. Só que o desenvolvimento, o P&D, não foi lá para dentro. Primeiro, ele não relatou o problema para o coordenador. Uhum. O coordenador talvez não estava sabendo. Porém, todo mundo que estava usando aquele mesmo equipamento estava fazendo desse jeito. Não se atentaram para ler o procedimento e em nenhum momento o P&D foi para o processo. Conferi. Então, assim, a gente precisa olhar que desenvolver uma fórmula de bancada, você fazer um teste piloto ali, fazer um teste de estabilidade de bancada, não é ir para processo. Você precisa acompanhar o processo e ver se o equipamento ele performa do jeito que você desenvolveu. Porque senão vai ter alteração de processo. Mas sabe o que acontece? Não chega na viscosidade. Uhum. O produto às vezes aera, às vezes no decorrer quebra a viscosidade, ultrapassa valores ali. E não acompanhou ali, a pessoa não tem nem ideia por que está acontecendo aquilo, porque a fórmula está pronta. Exatamente. Só que ele não tem entendimento dessa importância. Uhum. Então, olhar para o seu processo com carinho, olhar para o seu colaborador de forma humana, que às vezes não é só porque ele não quer fazer, porque ele não tem condição de fazer, isso é importante. E às vezes ele não tem a cultura, ele não tem nem a noção de falar assim, isso aqui não vai fazer diferença, porque é importante acreditar. Por isso ele não viu a necessidade. Só que quando você traz a equipe para você tem esse perfil de liderar a equipe de forma que ela seja fiel a você, ela te conta as coisas, aí muda. Aí a figura muda. E olha que interessante, você está falando disso, Alessa, nem ouvi muito disso. Eu falei assim, eu vou precisar de você não sei aonde. Tem que dar apoio do cliente. Tá meio perdido. Que é justamente isso. Você pega lá os POPs, os procedimentos operacionais, né? Então o pessoal de trás, que regula, tudo tá. O POP tá ali.
Aí você já foi lá ver? Não, mas olha, limpeza tal, é tantos minutos, faz isso, começa daqui, termina de lá. Quando você vai olhar, não tá acontecendo nada. E eu sempre pergunto, você consegue fazer o processo certo? Não consigo. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Mas lá atrás, eles estão achando que está fazendo, não sabe porque não foi lá olhar. E aí você deixou um ambiente num riscão de contaminação legal, né, seja no sentido que for, justamente porque exatamente isso que você falou. Está no papel, a técnica está bonita, o processo está lindo desenhado, mas lá na prática eles não têm condição de realizar. E eles não entendem que, olha, eu faço o que é possível, gente, não é má vontade, estou fazendo o que dá. E não comunica. Não avisa, fala, deu errado, comunica, tem que passar pra frente, né, Sara? Você coloca aqui, olha, gente, tá acontecendo, tem que chegar pra Sara. Né, Sara? Como é que faz? Mas nesse caso que eu te contei, pra você ter uma ideia, era tão simples, porque se era um desenvolvimento de um produto novo, que a pessoa fez na bancada, por isso que o PD tem que ir pro processo. E aí, ele fez na bancada, ele não certificou se o equipamento atingiu o que ele falou, o que ele desenvolveu. Entendeu? Total. A complexidade? Total. Porque assim, quando a gente desenvolve fórmula, você vai pro processo, você tem que testar pelo menos 3 lotes. Para você falar assim, não, realmente é essas velocidades, são essa rotação, é esse tempo. Porque o reatorzinho que você tem na bancada de 20, 30 quilos é totalmente diferente do misturador que você tem de 2.000 quilos. A realidade é outra. Olha o tamanho da superfície de contato. Olha ali, às vezes, o propelidor, a hélice que você tem, o aquecimento, o turbo. Talvez no dela não tenha o turbo, ali tem. Às vezes o aquecimento dela é por resistência, o outro é vapor. Então, se você não for levar essa realidade lá pro processo, você vai ter desvio. E o cara que está manipulando, ele não tem esse conhecimento técnico do que o pesquisador tem. Não então, é tem que olhar isso. Por isso que eu falo, qualidade tem que sair da salinha da qualidade e acompanhar o processo, e P&D tem que sair da salinha do P&D. Pesquisador não é para ficar em laboratório o tempo inteiro. Mesmo que às vezes ele quer ficar ali, ele tem que ter equipe capacitada para ir para o processo. E não é a qualidade, porque a qualidade não conhece. A qualidade, ela audita. Eu, por exemplo, eu fui auditar o procedimento. E tá compatível eu, com como aquilo que foi. auditora, eu vou olhar o procedimento e ver se ele está cumprindo ou não. Se ele não cumpre, é uma não conformidade. Fato. Mas o pesquisador entende do processo. Então ele tinha que estar lá. Pra garantir mesmo. Maravilha, é? Né, Sara? É assim, Sara? É desse jeito. É desse jeito, minha amiga? Me conte. É. Tem muito dano, né, Sara? É por aí, né? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Você vê, né, gente? Estamos falando só de produto de limpeza, né? Coisa básica, que todo mundo usa, né? Que é necessário em todos os lugares que a gente precisa. O tanto de coisa que envolve, né? A responsabilidade gigante que a gente tem, né? Eu acho que a gente conseguiu dar uma boa pincelada, né? O que vocês acham desse assunto em voga? Ficou alguma coisa que eu esqueci? Acho que só abordar também questões que foi bem polêmico na semana passada, né? Sobre a preocupação das pessoas com um tipo de produto contaminado, principalmente no nível de detergente. Nós não estamos falando de medicamento. Então, nós estamos falando de um produto ali de uso, ele nem é de uso tópico, você vai ter um contato ali com a pele, né? Ele é para lavar a louça, ele não é para higienizar suas mãos também, né? As pessoas confundem. Total. O sabonete é um produto de higiene, tá? O detergente, ele vai lavar, ele vai limpar a superfície, não é para pessoas. Então, assim, pessoas normais, né, em condições naturais ali, saudáveis, pode dar uma dermatite, pode dar uma coceira, pode dar uma irritação leve. É suspender o uso. Não utilizar mais esse produto, certo? Agora, casos, pessoas às vezes debilitadas, imunossuprimidas, ali às vezes vai ter uma condição mais crítica, pode desenvolver alguma coisa. Mas ninguém vai dar uma diarreia ou algo assim específico que vai vir a óbito, né? Nós não estamos falando de uma pandemia, nós não estamos falando de Covid, não estamos falando disso. Né, e nem de um medicamento contaminado. Então, só para tranquilizar a população, que é suspender o uso. Suspende o uso e tá tudo tranquilo, tá? Não é algo que precisa criar essa euforia toda, tá? Isso é uma microbiologista falando para vocês. Muito bem colocado, super relevante a gente comentar disso, né? Para deixar tudo claro, tudo tranquilo, né? E só fazendo um reforço que eu acho importante também, até para ir
cliente, distribuidor, que a gente comenta muito, representante, né? Que fica uma dúvida do que usar, onde, como, quando, por quê. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, gente, virou CNPJ, é produto profissional, tá? Porque, nossa, acontece, o pessoal preocupado. A tua garantia num processo profissional é o outro, não que o doméstico não seja, não é isso, né? Mas são outros usos, né, Sara? São outras diretrizes. Isso que existe. Então, o produto profissional ele precisa estar no ambiente profissional, não é isso? Com certeza, faz toda a diferença. Porque nós desenvolvemos focado no CNPJ, não para uso doméstico. Então, são produtos pensados nas soluções de higienização profissional. Então, existe uma grande diferença. Por mais que as pessoas, não, é tudo igual. Não é. É igual? Nunca. É. Nunca será. Como se diz, né? Muito bom. Mais alguma coisa a gente passou? O que vocês acham, meninas? Eu acho As minhas feras aqui. Eu tô aqui só. Eu acho que eu ficaria aqui mais umas 3 horas. Dá assunto, não dá? Eu tô aqui. É assim, a gente tá se contendo, né? Pra não evoluir. Vamos ficar no básico, né? Pra não ter muita informação. Mas dá história, não dá? Dá muita história. Vamos fazer em partes, né? Falar do pessoal do marketing, tá? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, né? Com certeza. Maravilha. Podemos encerrar por hoje? O que vocês acham? Sim. Tá? Então, ó, primeiramente, eu quero só contar uma coisa pra vocês, né? A gente tá aqui, esse bate-papo, essa conversa proporcionado pela Mercotec, né? O nosso Mercocast, mas tá aí aberto, né? Pra todo mundo conhecer, entender como é que é nosso trabalho, nossa responsabilidade. Mas eu queria contar pra vocês o seguinte: cliente Mercotec, distribuidor Mercotec, tem lá Mercotec Total, né? Tem acesso a essas feras aqui, tá? Elas estão disponíveis, tá aqui, Estelina, né? Agradecer já de antemão, que nunca falou não pra gente, tá sempre aqui, corre a agenda dela, se vira, mas vem, porque a gente aqui é assim, ó, olha, tá na hora de falar, vamos fazer, né? Sara nem diz, né? Porque essa é todo dia, toda hora, tá falando, a gente tem que ser professora, minha professora, entendeu? Eu cheguei aqui, Sarinha, vem cá, me explica isso, me conta como é que é aquilo, aprendo todo dia que eu tenho condições de estar perto da Sara, e quando eu não tenho também. Né, que até de férias eu já chamei ela no WhatsApp. Sarinha, eu preciso de uma coisa, eu tô de férias, mas ela respondeu, fui lá, bacana. Tá? Então já quero agradecer, deixar vocês aqui assim, ó, muito obrigado, porque aqui pra mim é privilégio, né, que a Mercotec me proporciona, de ficar aqui no meio de vocês sozinho, só aprender, saindo de gente grande, né? Queria fazer algum comentário final? Só agradecer mesmo a Estelina, você, 2 feras aí, que eu sou super fã e com certeza Estê nunca me nega ajuda. Quando eu tenho alguma coisa desafiadora, Estelina, tá acontecendo isso, o que eu faço? Anne, como que faz aqui? E aí eu sempre respondo, então é uma troca muito legal. E agradecer a Mercotec por proporcionar todo esse conhecimento prático, né? Porque teórico a gente tem, mas quando a gente vai para a prática, as coisas mudam aí de ângulo. Então, muito obrigada. Eu também quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui ao lado de vocês e agradecer sempre essa parceria, né? Que a gente precisa sempre é uma troca. Todo mundo um ajudando o outro, a Sara também me ajuda pra caramba, né? Minha pupila aí, mas é isso. Maravilha, que bacana. Obrigado, viu, gente? Agradeço demais. Antes da gente encerrar, também quero agradecer, né? Isso aqui só é possível. E a gente fica tão à vontade, porque a gente tem uma equipe de marketing aqui maravilhosa, eu sempre falo isso. A Luísa, o Walter, são fera demais. Eles deixam a gente tão à vontade, né? Porque falar pra câmera não é mole não, gente. Não é fácil não, né? A gente não é artista. Mas eu saio daqui achando que eu dou conta de levar um talk show fácil, de tanto que a gente fica à vontade e esquece dessa pressão que é, né? Mas a gente espera ter atingido aí o objetivo, ter levado informação relevante para todos vocês, tá? Se teve alguma dúvida, tem alguma curiosidade, manda aí no chat, tá? A gente vai responder pelos stories do Insta, né, Luísa? Vai estar tudo respondidinho lá, manda pra gente, vai ser um prazer a gente trocar ideia com vocês. Obrigada, crianças, muito obrigada a vocês, foi um prazer novamente, espero que a gente se veja em breve, tá bom? A todos vocês, muito obrigada, um bom dia, um bom começo de semana, né?